Com a Dudu Gonçalves, e aí ela vai trazer as últimas informações, inclusive falar também sobre o Carpini. Enquanto isso, melhores momentos dessa partida para vocês. Vitor Birner, é claro que eu quero a tua opinião. O que é que aconteceu com esse São Paulo? E é isso que a gente vai ver essa temporada inteira de Campeonato Brasileiro? O São Paulo tem uma temporada de muita incerteza no começo. É um time que pode lutar por vaga na Libertadores, pode fazer uma boa campanha quando você olha o elenco em si. Tem elencos melhores, mas é um time que pode sonhar ali com 6ª posição, 7ª posição. Mas é um time que também precisa tomar cuidado com a parte de baixo da tabela, né? E o jogo de hoje... É isso tudo? Assim, essa diferença toda? Primeiro porque... Cuidado para a parte de baixo, mas pode chegar na parte de cima? Eu acho que pode chegar na parte de cima. Assim, o São Paulo tem 3 situações possíveis. A mais possível é meio de tabela para cima. A menos possível, mais possível é rebaixamento. A impossível é campeonato, ganhar o campeonato. Essa é impossível para o São Paulo com esse elenco atual e no atual momento da equipe, né? Quando eu tenho tantas dúvidas, isso passa por alguns aspectos. Primeiro, o treinador, né? A Duda vai falar daqui a pouco, a gente não sabe o que vai ser do treinador. Eu acho que hoje, no primeiro tempo, o São Paulo coletivamente fez um bom jogo. O São Paulo foi melhor que o Fortaleza coletivamente. O São Paulo tem 73% de posse de bola, 3 finalizações na direção do gol, em 9, né? O Fortaleza fez 2 finalizações, não obrigou o goleiro do São Paulo a fazer nenhuma defesa. O que o São Paulo tinha no primeiro tempo e que não tinha até tomar o gol no segundo tempo? Rames Rodrigues. Mais uma vez, a questão do jogador que muita gente elogia, que parte da torcida gosta, não consigo entender o porquê. Porque no futebol existe uma coisa que é um efeito cascata. Quando um jogador não acompanha na marcação, quando um jogador não faz o papel dele sem a bola, ou não faz o papel dele se movimentando para receber a bola, uma hora isso vai estourar em outro lugar do campo, em outro jogador. Isso aconteceu no jogo de hoje. A partir do momento que o Rames entra em campo, o São Paulo tem um cobrador de escanteios, um cara que bate nas bolas paradas e um cara que faz alguns cruzamentos ali do lado direito para dentro, mas a dinâmica do jogo cai muito com a saída do Galopo. O Rames Rodrigues, ele piora o time do São Paulo? Ele piora o time do São Paulo. A única vez que eu me lembro que ele realmente melhorou considerável para o time de São Paulo foi quando ele entra no jogo contra o Palmeiras. E tem alguns outros bons momentos, mas ele, para mim, tem sido um entrave na ideia de jogo do São Paulo. O São Paulo tenta se adaptar a ele, porque eu não tenho a menor dúvida que se trata de um jogador tecnicamente muito bom. Porém, essa técnica não foi o suficiente para ser titular antes de vir para o São Paulo. Não foi titular com o Dorival na campanha da Copa do Brasil. E ele só entra na equipe e ganha mais chances depois que o Muricy deu entrevista para o Casagrande, falando que o Rames tem que jogar, que precisa de mais minutos. Pois bem, os minutos a mais, por enquanto, não compensaram. E eu acho que a equipe está pagando um preço muito alto. Perder o primeiro jogo do Fortaleza no Morumbi vai gerar um clima bem tenso, muita pressão, e não vai estourar nele. Vai estourar no treinador, se estourar. Pois é, vai estourar mesmo no Carpini. Então vamos conversar com a Dudu Gonçalves. A Dudu Gonçalves vai acompanhar a entrevista coletiva do Carpini e a gente vai mostrar para vocês aqui no Sport Center, tá? Porque é aquela expectativa muito grande, como é que tá o clima aí no Morumbi, os torcedores muito irritados, mas a gente quer saber, né? E a diretoria, como é que vai ser essa entrevista coletiva? Boa noite, bem-vinda ao Sport Center. Ei, Marcela, agora sim, abraço para você, para o Birner e também para o Fã de Esportes. Primeiro, o clima aqui do estádio, viu, Marcela? Antes do jogo, a torcida já estava bem satisfeita com o Carpini. Durante a escalação, muitas vaias vindas aqui nas arquibancadas do Morumbi. Durante a partida até se acalmou um pouco, principalmente depois do primeiro tempo. Mas aí depois do segundo gol do Fortaleza fica insustentável, de fato, a torcida do São Paulo xingando bastante, hostilizando bastante o Thiago Carpini. Ele foi chamado muito aqui no segundo tempo de burro. E aqui, após a partida, do fim da partida, né? Novamente a torcida em coro aqui no Morumbi chamando o Carpini de burro. Foi realmente muito hostilizado aqui o treinador do São Paulo. Vale lembrar, né, Marcela, antes de tudo, que o Carpini tem contrato com o São Paulo até o final de 2024 e na última quarta-feira ele disse que tinha o respaldo dos jogadores e da diretoria. E de fato, dos jogadores, ele tem esse respaldo, pelo menos tinha, né? O que a gente vai descobrir já em alguns instantes. Tem que ser demitido logo, tem que ser demitido, velho. Estavam sim apoiando o Carpini até o momento. É a quinta derrota do Carpini em 16 jogos nessa temporada, né? Desde que assumiu o São Paulo. Desceu ali as escadas de cabeça baixa, se dirigiu para o vestiário e agora tem aquela reunião no vestiário, junto com os jogadores e também, claro, com a diretoria para entender esse futuro do Thiago Carpini. Se ele permanece ou não no comando do São Paulo, inclusive se ele vai para essa entrevista coletiva de logo mais. Fato é que o clima pesa bastante. A torcida bem insatisfeita com o Thiago Carpini aqui no Morumbi. O São Paulo, apesar do bom primeiro tempo, no segundo tempo deixando a desejar,
mudar. E é claro que isso pesa ainda mais para essa continuidade ou não do Thiago Carpini. Já já a gente volta aí lá de baixo, já da coletiva e também da zona mista com o Carpini, para entender qual é esse cenário e se segue ou não no comando do São Paulo. Marcela. Tá certo, Duda. Então, a Duda Gonçalves com toda a prioridade lá no Morumbi. Qualquer coisa, ela nos chama novamente para trazer essas últimas informações. E é claro que a gente vai mostrar também as entrevistas de logo mais. E é claro que a gente olha para o adversário, olha para o Fortaleza do Vojvoda, que está há muitos anos à frente do clube e é um clube muito forte. E a gente separou para vocês esse trecho que a Duda Gonçalves estava citando, das torcidas vaiando o Carpini ali no jogo. Vamos mostrar, então, para os fãs de esportes? Olha aí. Isso foi no final da partida, mas desde o começo, como estava citando a Duda Gonçalves, ele foi muito hostilizado, então um clima muito tenso realmente lá no Morumbi. A pergunta é, Vitor Birner, o Carpini, ele faz um trabalho muito ruim ou ele é muito prejudicado pelas lesões, pelos desfalques? Eu acho que ele faz um trabalho insuficiente, eu não gosto do trabalho dele. Eu não acompanho o dia a dia, mas eu não gosto do que o time produz depois da chegada dele. Quando ele não tinha as lesões, ele fez algumas modificações que eu não concordo. Por exemplo, eu acho o Luciano um jogador muito importante. Eu gosto do futebol do Luciano, mas o Luciano não é para jogar por dentro e o Lucas pro lado, obrigando o Lucas a fazer parede de lateral, como ele fazia do lado esquerdo. Aí eu estou falando do tempo que o Lucas estava em campo. Ou seja, havia erros na minha forma de ver. Eu não sou dono da verdade, não é uma expressão absoluta da razão. Antes das lesões. As lesões prejudicaram muito, sem dúvida nenhuma, mas há uma coisa que é importante falar e ninguém cita. Quem escolheu Carpini para dirigir o São Paulo foi o Muricy Ramalho. Quando o Carpini foi contratado, eu disse aqui, então vou repetir, se o Carpini der certo, aplausos para o Muricy. Se der errado, vamos dividir responsabilidades. A entrada do Rames, que tem, na minha maneira de ver, prejudicado o São Paulo, hoje ele foi o pior jogador do time, entre todos que participaram, também tem a ver com o dedo do Muricy. Então, é importante que a gente diga isso para dividir responsabilidades. Eu não estou procurando culpados. Isso é importante, mas falando sobre responsáveis por algo que não está funcionando. Então, não adianta olhar só para o Carpini, que é o cara sem nome, sem currículo, sem a história como do seu chefe, o Muricy Ramalho, ou o tamanho do Rames, que tecnicamente é um jogador com história, e olhar tudo para ela. Sai o Carpini e tudo vai melhorar. Sim. Eu acho que pode melhorar, mas o São Paulo tem outros problemas também. Tá certo. E isso era algo que também a gente já comentava desde o começo. Será que o Carpini terá o tamanho para aguentar uma pressão numa primeira crise? E é isso que a gente está vendo. Não, ele não tem. Mas ele tinha esse apoio do Muricy Ramalho. E foi isso que a gente falou desde o começo. Mas e o Carpini com o Muricy Ramalho? Será que o Muricy Ramalho acabou atrapalhando também o trabalho do Carpini? Bom, momento atual do time. Agora, dá para continuar com o Carpini? A diretoria agora, na tua opinião, deve respaldar o Carpini ou chegou ao fim esse trabalho? Eu acho o seguinte, quando você decide mandar embora um técnico, você precisa ter um substituto melhor. Então a primeira pergunta é, quem viria? O Pesolano, por exemplo, que era outro nome muito cotado e que pressionou demais todo mundo no São Paulo na reunião, explicando características dos jogadores, como eles iam atuar, e que não teve o respaldo do Muricy, ele está à disposição? Compensa trazer? Então essa é a primeira questão. Você tira, porque tirar é fácil, substituir bem é outra questão. Então se você não tiver quem você possa colocar no lugar e tem ali uma convicção de que isso vai melhorar, você respalda o técnico atual. Se você não tem, você pensa em manter o treinador, porque no final das contas ele tem o respaldo dos jogadores. A Duda foi muito, eu percebi, muita atenção na abertura dela, ela falou, tem o respaldo dos jogadores. Veremos agora se continua. Dos jogadores vai continuar, te garanto. Da diretoria... Já não sei. Já não sabe. Vamos colocar uma tela para a gente mostrar também como o São Paulo foi superior, pelo menos nos números. É claro que tem a frieza da matemática e os números muitas vezes acabam mentindo em um jogo de futebol. Mas a gente mostra aí, São Paulo com 71% de posse de bola, o que não mudou do primeiro para o segundo tempo. Passes certos 597 a 187 do Fortaleza. Ações na área rival 26-7. Finalizações certas, no total 14 do São Paulo, 5 foram certas. E do Fortaleza 6, 2 certas. É o Fortaleza que acaba sendo mais eficiente no final das contas. Chances criadas em contra-ataque, nenhum. E 2 chances do Fortaleza. Número da partida, 2-1 para o Fortaleza. As duas bolas. Número não importa, o que importa é o desempenho em campo. Não dá pro Carpini continuar no São Paulo mais, gente. Com todo respeito, eu acho que ele tem boas ideias, mas ele não tem experiência. Não adianta nada, o Botafogo teve apoio dos jogadores, perdeu o título.
Se lembra que os jogadores apoiavam o Lúcio Flávio? Lúcio Flávio continuou, o Botafogo perdeu o título. Então, assim, a diretoria já deveria ter trocado já, velho. Desde o Paulistão. A gente falou aqui, ó, vai começar o Brasileiro, se perder pro Fortaleza, vai pegar o Flamengo fora, depois pega o Atlético Goianiense fora, e depois pega o Palmeiras em casa. O São Paulo tem chance de, nas 4 rodadas com o Carpini, ficar com 0 pontos, e aí já briga pra não cair. E aí vai ter que abrir mão da Libertadores, vai ter que abrir mão da Copa do Brasil. O Carpini destruiu o São Paulo, gente. A real é essa. Eu não sou de pedir demissão, algo do tipo, mas eu sou torcedor, eu tô vendo que tá errado. O time do São Paulo é muito bom, gente. O São Paulo tem muitas peças. É o melhor elenco do São Paulo. O Arnaldo Ribeiro falou, eu concordo. O melhor elenco do São Paulo dos últimos 10 anos, 10, 12 anos. E olha só, o que tá jogando, tá perdendo em casa. O time não tem mais força em casa. O Dorival era mal fora de casa no Brasileirão, porque na Copa do Brasil não. Gol do Palmeiras e gol do Flamengo. E gol do Sport. Então, assim, como assim, mano? Então, destruiu tudo do São Paulo. E a derrota de hoje tem que ser a palhacal do Carpini. Não pode continuar. Ponto final. Essa é a minha opinião. Mais uma derrota e já começa em zona de perigo no Campeonato Brasileiro, na minha visão. Todos que querem para a ESPN Brasil, link na descrição, se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Valeu? É nóis e... Pelo amor de Deus, ó. Será que vai continuar com o Carpini?